mais conhecimento é na área de artes visuais. A fotografia entra também, a questão teórica, reflexões sobre a arte e sociedade, história da arte, também a reflexão, também desenho, pintura, tudo isso entra, é um campo gigante. É isso, eu moro em São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, eu moro em São Paulo e eu me desloco para Cubatão, né? Quer dizer, agora a gente não desloca para lugar nenhum, né? Ainda mais aqui em São Paulo, aí é que eu não posso sair daqui mesmo. Eu moro na região central de São Paulo, um dos piores lugares do mundo em termos de contágio, né? Desse vírus, então eu realmente não saio, mas então eu tenho esse trânsito, né, entre São Paulo e Cubatão, né, que não é longe, mas muda muito. É incrível como tudo muda a perspectiva, né, em poucos quilômetros que a gente viaja, é um outro universo, né? Eu tenho que atravessar a Serra do Mar, né? É bem diferente mesmo, né? Saio da metrópole. É isso. E eu fico muito grata pelo convite e grata por ter essa conversa com vocês, né? Dois pesquisadores e fotógrafos tão interessantes. Maravilhosa. Gente, a gente está aqui, assim, para poder falar um pouco, né, da fotografia. Fotografia é uma forma de arte, querendo ou não, assim, já teve muitos debates em cima disso, na época, principalmente que a gente, né, os seres humanos, descobriram aí como recordar momentos com luz, né, como o André já falou. O André ou foi a Ju? Não lembro agora. A Dani, não lembro. Mas que isso, fotografia é uma pintura com luz, né? Então eu achei a metáfora muito boa. E aí tem pessoas que estão usando, assim, como vocês já conhecem muitas vezes, muitos fotógrafos usam a fotografia para poder evidenciar, né, desigualdades sociais, sobretudo, ou grandes eventos que aconteceram. Eu gosto muito de pensar, assim, na época da Segunda Guerra Mundial. É uma foto que ficou extremamente famosa, eu não sei se é uma das mais famosas, mas deve ser, que é a daquela menina japonesa correndo, assim, depois da explosão de uma bomba atômica lá no Japão. Então, a fotografia ela vem sendo usada aí bastante para a gente evidenciar a desigualdade social ou eventos extremos, como foi o caso de uma guerra mundial. Mas tem gente também que está usando a fotografia, mais especificamente as fotos de natureza mesmo, do meio ambiente, como ferramenta tanto de divulgação científica quanto ferramenta de educação ambiental. Eu acho isso legal porque a gente começa a falar sobre a divulgação científica e a forma como ela vem sendo usada. Então, eu acho que uma fotografia mais recente, que virou uma das fotografias aí que fez história no meio científico, foi a fotografia do buraco negro, né? A mais recente, assim, que eu consigo pensar de fotografia aí no mundo científico. E aí eu queria perguntar, assim, para vocês, né? Como é que a gente usa as fotos, assim, do meio natural? Pergunto para o André e para a Dani, que fazem fotos lindas, lindas, lindas. A Dani, principalmente de animais marinhos, mas também tem outros animais. Eu vi umas fotos, assim, de felinos que eu achei, ai, meu Deus, que bonitinho! Mas para além da gente falar, ó, que coisa fofa, ou ó, que bonito, né? Como é que a gente usa isso? Como é que a gente mostra para as pessoas a nossa real intenção quando a gente tira essas fotografias, para além, né, da pessoa pegar a foto e botar na tela de fundo do celular ou do computador e olhar para aquela foto todo dia e falar, é bonito, e é isso aí, não vem mais nada para a cabeça. E aí essa é a grande pergunta, assim, que a gente podia começar a discutir um pouquinho. Aí vocês escolhem quem quiser falar primeiro, pode ser a Dani, pode ser o André. Vai começar, Dani? Vai começar, Dani. Dani, você tá mutada, tá? Pode, não, eu sei. Pode começar, André. Já foi. Pronto, respondendo a tua pergunta, no meu trabalho, eu foco mais na questão de paisagens e na questão de impactos. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu André, quero mostrar? bota só o microfone um pouquinho mais perto da boca. Melhorou? Melhorou. André, por que você não tenta tirar o microfone para ver se melhora mesmo, se fica melhor? Deu uma melhorada agora? Oh? Pronto.
dando continuidade, o que eu pretendo é mostrar, diferente de Dani, que Dani tem um foco mais na questão dos animais marinhos, o meu, eu procuro focar nas paisagens, tanto naturais como culturais, como artificiais, e o que é que o humano vem causando a elas. Então, uma das fotos que eu gosto mais de fazer é o contraste, a natureza e o ser humano. Onde é que o ser humano vem deixando seus rastros na natureza? Então, o papel principal, conscientizar, alarmar as pessoas do que o humano vem causando na natureza. Eu tenho algumas fotos que eu gosto muito de comentar sobre elas, que é um siri pegando um canudo, o impacto de erosão marinha numa cidade próxima aqui, que vem sofrendo muito, porque passa uma estrada justamente em cima da falésia, então acelera o processo. E outra que eu gosto muito é de um copo no meio de um pedaço de Mata Atlântica que a gente tem aqui. Então, essa questão é conscientizar, principalmente. Conscientizar, alarmar a população dessa questão. Assim como algumas pessoas fazem fotografia de guerra, fotografia de alguns eventos que para chocar as pessoas, a minha é justamente isso, conscientizar. Para que leve, principalmente, conscientização e possa ver, principalmente nas crianças, que elas possam observar que não repetir aqueles atos e também para questões científicas. Eu apresentei meu TCC recentemente e eu pude usar praticamente não, todas as fotografias que foram publicadas no meu TCC foram de minha autoria. Então, baseei meu TCC basicamente só em minhas fotos. Então, eu utilizo muito essa questão para se engajar em questão científica e principalmente na questão de conscientização, que é o principal que a gente precisa ter hoje em dia. A gente precisa criar novas ferramentas, novos métodos de conscientizar as pessoas. E para mim foi através da fotografia que eu vejo esse método de conscientizar, de poder alarmar as pessoas do que está acontecendo no meio ambiente, as mudanças, as questões ambientais, todas que estão ao nosso redor. Dani, pode comentar um pouquinho também? Então, a fotografia para mim foi uma coisa muito... foi uma consequência, né? Eu nunca me tornei fotógrafa. Então, quando eu trabalhei no Instituto Balejo Barth, aí, quando eu estava, na verdade, um pouco antes de eu trabalhar no Instituto, eu comecei a tirar fotografia porque eu queria fazer registros científicos, né? Então, a fotografia é uma ferramenta muito importante na pesquisa de cetáceos. E aí, eu comecei a tirar fotografia e simplesmente para fazer o registro mesmo, né? Então, as minhas primeiras fotos, assim, eu olho hoje e falo, meu Deus, quanta oportunidade maravilhosa eu perdi simplesmente porque eu não sabia o que eu estava fazendo, né? E aí eu comecei a tirar umas fotos, assim, comecei a ter umas oportunidades de ter uns fotógrafos a bordo quando eu estava trabalhando, e aí conhecendo umas pessoas, fui me interessando, fui lendo, fui pesquisando, fui tentando entender o meu equipamento, porque eu também não sabia o que eu tinha ali na minha mão, né? E aí a gente não lê manual, gente, leia manual, tem que ler. O manual ele não vem para enfeitar a caixa, entendeu? E aí eu não sabia dessas coisas. E eu comecei a ler e principalmente tentar entender ali as principais configurações, o que eu podia fazer para melhorar a minha fotografia para o registro científico. E aí as fotos começaram a sair bonitas. E aí eu falei, putz, olha essa foto. Aí eu postava no Instagram, eu postava no Facebook, na época eu nem usava o Instagram ainda. Eu postava no Facebook, a galera amava. Eu falei, ó, que legal, né? O pessoal tá gostando das fotos. Aí isso começou a me dar um feedback, assim, de incentivo, né? Quando eu postava uma foto ali só para os meus amigos do Facebook, eu nem tinha página naquela época ainda, eu nem tinha Instagram nem nada. E aí o pessoal curtia, aí, nossa, 100 curtidas, eu já estava lá comemorando que 100 pessoas gostaram, né? E aí eu comecei a dedicar mais à questão da beleza da foto, não somente a questão da foto como registro científico. E hoje em dia eu não uso, assim, eu tenho até um pouco de preocupação com as fotos que eu faço. Eu entendo completamente que as fotos, às vezes, mais impactantes são as fotos mais dramáticas, mas eu sempre vou pelo lema do conhecer para preservar, que eu acho que esse lema é fundamental para qualquer trabalho de educação e conscientização ambiental. Então, eu quero realmente mostrar as coisas mais lindas que eu posso, assim, os registros que eu faço, geralmente fotografia de natureza, né? A grande diferença ali da minha fotografia para a fotografia que o André pratica. Eu também faço fotografia de paisagem, mas o meu foco geralmente é na fotografia
de vida selvagem, que são fotos geralmente que eu não consigo prever aquela foto, né? Eu não consigo prever o comportamento do bicho. Eu não consigo prever onde que o bicho vai estar, se ele vai sair do lado direito ou do lado esquerdo do barco. Então, às vezes, eu tô lá toda preparada para a foto ser aqui, o bicho borrifa aqui atrás de mim, e aí tudo que eu estava planejando foi por água abaixo. Então, as minhas fotos são muito oportunísticas também, né? Óbvio, tem uma coisa assim, compreendendo o comportamento do bicho, eu já tendo muita experiência de observação de campo e tal, eu já sei mais ou menos, mas é previsão, não é precisão. Então, é um trabalho de paciência, que às vezes eu volto para casa, as minhas fotos estão todas horríveis, eu quero jogar todas fora. E outra coisa que eu falo é não jogue as fotos fora, tenta pelo menos dar uma editada. Eu, de vez em quando, salvo umas fotos minhas de 2015, de 2014, que eu faço um milagre com a foto. Eu nem sei, nossa, eu nem sabia que eu tinha a possibilidade de fazer isso. Então, assim, para mim, ops, o que eu fiz aqui? Para mim, a fotografia hoje, ela veio com um caminho meio contrário, né? Eu nunca tive a intenção de usar a fotografia como ferramenta, mas eu comecei a enxergar que a ferramenta era muito poderosa. Então, hoje eu tenho muito feedback de pessoas entrando, me mandando mensagem, muito biólogo, né? Muita gente da área mesmo, dizendo, nossa, você está me inspirando, você está me motivando, assim, não sou nem eu, porque eu não boto a minha cara no Facebook, no Instagram, né? Quase não vê foto minha, selfie. Então, eu não me sentia uma influencer até 2 meses atrás. Eu não tinha me dado conta do tanto que essa ferramenta e ainda o Instagram tem o poder mesmo de incentivar, de motivar, que eu acho sensacional. Então, mudar a cabeça das pessoas, né? Fazer com que as pessoas enxerguem a fotografia não só como uma coisa de registrar o momento, mas isso, eu teve uma vez que eu fiz uma pergunta no meu box lá, né? No meu box de perguntas lá. Quem de vocês leem o que eu escrevo na foto? Porque todas as minhas fotos têm um monte de informação associada. Informação do comportamento, de alguma coisa daquele animal, alguma informação relevante que eu acho de qualquer forma. Quem é que lê isso? E assim, muita gente respondeu que sim. Eu falei, que bacana, então eu não estou escrevendo, não estou perdendo tempo à toa, né? Eu tento sempre associar a minha foto com um conteúdo de informações biológicas, de conservação, para tentar fazer esse link. Então, é uma coisa que, para mim, está dando muito retorno agora nessa quarentena. Acho que o pessoal também está muito com o celular na mão e com muito tempo, né? Mas eu não sei se eu respondi sua pergunta. Acho que eu falei mais do que a pergunta. Mas assim é legal porque acaba puxando muitos ganchos, né? Você comentou sobre a gente estar realmente mais, entre aspas, sem muito o que fazer, né? Mais o celular na mão, o PC ligado, tá tudo ligado ultimamente. A gente teve um papo com a professora Tânia, que a gente tava falando assim, que ela era uma impressão dela, tipo, a galera falando, tipo, porque o céu tá mais limpo, porque a gente consegue ver mais estrelas. E ela disse um negócio interessante dessa quarentena, que ficou na minha cabeça, né? Tipo, talvez não é que o céu esteja mais limpo, né? A professora Tânia é a astrônoma. Mas talvez as pessoas estejam parando mais para olhar o céu. Então, tipo, talvez a gente realmente parou agora para ver esses pequenos detalhes, assim, sabe? Seja em fotos, seja no Instagram, seja assim, das coisas da nossa casa. Então, pode ser true. Professora, você desmutou o microfone, não sei se você queria falar. Não, tudo bem, pode. Pode continuar, se quiser me interromper, fica à vontade. Tá ótimo. Deixar, eu falo. A gente vai interagindo, pode. Então, vocês estavam falando sobre uma questão de beleza, e beleza é um negócio que eu acho muito engraçado, assim, pelo menos, a professora se falar alguma besteira, a professora vai me matar, assim, mas que eu lembre das aulas de arte, a gente tinha aí esse conceito de beleza muito estrito até a época do Renascimento, sobre aquela coisa de simetria, etc. E eu fui, assim, pesquisar um pouco, assim, um tempo atrás, na verdade assisti um vídeo, assim, no YouTube, esses vídeos educativos, sobre de onde é que vem a nossa noção de beleza, assim, sabe? Sobre essa coisa de simétrico e por que isso tinha uma relação evolutiva, né? Porque o ser humano evoluiu, assim, meio que para reconhecer coisa simétrica como coisas legais, assim, salvas, né? Então, porque você tem uma árvore, se a árvore tá meio torta, ela tem um risco de cair, ela não tá simétrica, ela tem um risco de cair. Se ela tem um risco de cair, cara, ela é feia, entre aspas, você dá no pé.
E aí era algo que eu queria perguntar assim sobre a fotografia, né? No seu caso específico, Dani, você tira fotos assim são mais espontâneas, né? São de animais, etc. Mas quando a gente conversa sobre fotos de paisagem, eu queria saber assim se vocês acham que essa coisa de simetria ou do assimétrico, né, do distópico, ele se torna às vezes mais chamativo, mais bonito do que a mais impactante, né? Vamos dizer assim, do que a coisa simétrica. Não sei se o ser humano já pegou um nojinho, entre aspas, assim, das coisas simétricas ou uma repulsa, porque tanto que viu, assim, só uma pergunta, assim, aleatória, assim. Não, eu vou começar, só porque você me comentou. Então, até a foto que é feita da forma com que eu faço, né, das fotos de bicho, principalmente, no tratamento pós-fotografia, né, óbvio, nenhuma das minhas fotos eu posto do jeito que eu tirei, né? Todas as minhas fotos eu passo ali no Lightroom. Eu não estou manipulando foto, tá? Não estou fazendo a baleia ficar mais magrinha para ela ficar mais fit e mais bonita. É só simplesmente eu tô ali mudando contraste, saturação, né? Fazendo. Até postei esses dias aí uma foto que eu tirei também em 2016, a foto como ela é e a foto como ficou depois do tratamento, para ver a reação das pessoas mesmo, né? E então, assim, até mesmo essa foto, eu vou dar um crop nela, eu vou cortar a foto de um jeito em que eu vou colocar o elemento que eu quero chamar atenção na foto de uma forma, né? Eu vou fazer essa edição da imagem para deixar ela, porque às vezes o bicho está lá em cima na foto, o ângulo do mar está todo errado, né? Então, tudo isso a gente vai ajustar, porque o barco está em movimento, o bicho está em movimento, tudo está em movimento, né? Então, eu tenho que fazer esses ajustes mesmo, e aí eu vou fazer com que a foto fique na simetria que eu quero. Agora, essa questão de beleza é uma questão de perspectiva. E isso também eu vejo muito. Às vezes eu acho uma foto maravilhosa, falo, nossa, essa foto vai bombar. Essa foto vai bombar e aí a foto não bomba. Aí eu posto uma foto lá que eu falo, essa foto aqui vou postar só porque ela tem uma. Aí estou querendo puxar para um comportamento ou para alguma informação interessante que eu vi na foto que eu quero associar com aquilo, eu vou postar. Aí a foto bomba. Eu falo, nossa. Então, assim, não é. Beleza é uma coisa muito muito complexa, né? O que é belo para mim não é belo para outras pessoas. Então, é o que eu sempre falo, assim, isso aí eu acho que hoje em dia até mesmo, teve uma foto que eu tirei de uma baleia quando eu estava mergulhando em Tonga, que eu virei a foto de cabeça para baixo, então a superfície do mar está embaixo. E eu falo assim, nossa, isso aqui é botar tudo ao contrário. A foto está toda ao contrário, está de cabeça para baixo. E é uma foto que todo mundo ama, porque é uma foto justamente para quebrar aquele paradigma, né, do que é o corretinho, o mar em cima, a baleia embaixo da água, e é isso que a gente tem de conceito, né, aquele conceito quadrado. Aí você vira a foto de cabeça para baixo, a foto muda completamente e o conceito da foto muda também, né? O que a mensagem que aquela foto está trazendo. Então, tudo isso é uma questão também de... A fotografia, para mim, é uma coisa de prática, né? Esse enquadramento, esse tratamento todo, você vai adquirindo com o tempo mesmo, fazendo fotografia e tratando fotografia. E beleza é um conceito que eu até hoje não entendo e nunca vou entender. Tem coisas que eu vejo no Instagram que são muito curtidas que eu falo, como assim, né? E tem outras pessoas que amam. Então, isso aí é pontos de vista que a gente não tem nem por que concordar também. Acho que o mundo é grande, cabe todo mundo, né? Maravilhosa. André, antes de você falar, deixa eu só falar. O Gabriel ele levantou a mãozinha. Gente, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Gabriel, a gente só vai encerrar aqui com o André, ou com a professora Rita, se ela quiser comentar também. E a gente responde a sua pergunta. E aí tu desmuta o microfone, mete a pergunta junto, pode ficar à vontade, tá, gente? Hoje a gente tá mais livre, assim. Geralmente fica as perguntas pro final. Aí vocês sabem, bota o nomezinho ou escreve a pergunta no chat. É à vontade. Eu concordo com o Dani quando ela fala da questão da beleza. Eu acho que para a gente, fotógrafo, o principal da gente é a gente ver a beleza que a gente quer a beleza que a gente quer na foto. Mas como ela disse, a beleza não,
a nossa beleza, que a gente vê de bela naquela foto, pode ser que para a professora não é a mesma beleza, para a mesma beleza, então a gente tem que trabalhar, principalmente, eu gosto de trabalhar na questão tipo, estou lá fotografando, para mim aquela foto enquadrou direito, gostei do ângulo, gostei do que eu fiz na foto, para mim aquela foto eu vou utilizar em algum momento. Então, para mim a questão de beleza, de utilizar a foto é essa, é eu saber trabalhar com a imagem que eu quero, proporcionar alguma imagem visual naquela foto, transmitir o meu sentimento, na verdade, por aquela foto. Pode ser que algumas pessoas gostem, pode ser que algumas não gostem, como já aconteceu muito também no meu Instagram. Postava foto lá, achava que aquela foto ia dar um retorno danado, não dava. Aí posta uma foto que pensei que ia ser mais ou menos e vai lá para cima. Então, essa questão de beleza é muito relativa. A gente pode passar não sei quanto tempo aqui falando, mas cada hora vai divergir um pouquinho sobre essa questão de beleza. E sobre a questão do simétrico, do assimétrico, assim como o Dano, eu também trabalho minha foto no Lightroom. Então, não faço as fotos tratadas, não mexo muita coisa, não invento coisa na foto, procuro deixar sempre mais próximo do real possível. A gente tem uma cor aqui, outra ali, assim vai. Mas, assim, eu acho assim, depende da questão. Na paisagem, você vai ter, por exemplo, uma foto lá da 16:9. Você pode fazer um corte, um crop muito diferenciado naquela foto. Se você quiser deixar um ambiente de destaque na frente da foto, que não esteja fazendo tão simetria com a parte de trás, você pode utilizar ele. Mas se você vê que a parte está simétrica com alguma coisa atrás, você também pode utilizar. Nesse caso de paisagem, você pode jogar muita coisa, porque uma foto, por exemplo, muita foto que eu faço de paisagem, eu tenho muitos elementos de um lado a outro da foto, então eu posso utilizar. Posso jogar uma simetria aqui e outra uma simétrica ali, então eu posso utilizar. Vai depender muito do que a foto me proporciona, do que o ângulo que eu estou tirando a foto proporciona. Então, é uma questão bem relativa também, essa questão da simetria. É buscar a imagem, buscar a identidade da imagem. Se eu vejo que aquela foto tem alguma coisa que eu posso trabalhar de forma assimétrica, eu vou utilizar. Mas se eu ver que é uma questão que eu posso trabalhar de forma simétrica, eu também vou utilizar. Então, eu costumo utilizar os dois termos. Trabalhar tanto na simetria como de forma assimétrica na questão da paisagem, que é uma questão muito... observando na prática, tudo, eu buscar uma questão muito relativa. Vai depender muito da identidade visual da foto. Porque cada foto vai dizer um pouco daquele lugar, daquele momento. Então, eu tenho fotos aqui que eu fiz de igrejas, de ambiente, de praia, que se você olhar direitinho, não vai fazer uma coisa muito simétrica, não. Apesar que quando a gente está fotografando, a gente tem que seguir a regra dos terços. Mas, assim, quando a gente retrata, a gente pode fazer de acordo com o próprio que a gente quer. Então, é bem relativo. Eu falo assim, a minha principal objetivo é saber o que a imagem quer mostrar às pessoas. O que é que eu vou poder retratar ali, independente de corte simétrico, se assimétrico. Eu tenho que trabalhar a imagem da melhor forma possível para conseguir chegar às pessoas que elas possam entender, possam assimilar o que é que tem naquele momento ali. Perfeito. O Gabriel queria fazer uma pergunta, não sei se é relacionada a esse assunto. Pode falar, professora, também. Podia comentar um pouquinho antes do Gabriel, se eu puder? Eu acho bastante interessante o que vocês colocam pelo seguinte, vocês são da área científica, eu sou da área artística, né? Primeiro que eu acho fantástico e, sabe, me agradou muito as imagens que vocês fazem devido a uma manipulação da imagem, um tratamento muito respeitoso, né? Quer dizer, é o mínimo para tornar aquela imagem mais clara, mais perceptível, né? Não é aquela coisa do espetacular, não é aquela coisa da alteração, né, absurda de cores, né? Que hoje a gente vive muito essa coisa do espetáculo da imagem, né? Quando a André fala de paisagem, ou quando a Dani fotografa a baleia, né, a água, a cor da água do mar, né,
Tem umas imagens que você pega e você fala, puxa vida, mas a praia já é bonita, a natureza, o animal, né? A água, a nuvem, essas tonalidades mais sutis, elas já são muito bonitas, porque tem que saturar aquela cor absurdamente, né? Quer dizer, aquele tratamento que ele tira, parece, às vezes, para mim, um tratamento muito agressivo da imagem, distancia da natureza, não aproxima da natureza, sabe? Parece, ou vai para uma natureza que é utópica, que é irreal, né? E não a natureza que a gente quer, né? Que é o objetivo de vocês, né? Puxar a imagem e a reflexão para uma natureza, né? O quanto mais próxima da realidade. A gente sabe, eu comento com os alunos, tal. Para nós no campo da arte, uma imagem nunca é a realidade. Uma imagem, ela é sempre uma criação e sempre a interpretação de alguém que cria ou captura, mas é também a captura, a escrita feita com luz, que é a fotografia. Esse capturar da imagem é uma criação, tanto que ninguém tira foto igual, né? Então, é criação também. E também como um texto visual, porque a gente considera que a imagem é um texto para ser lido. Como texto visual, a imagem, a fotografia também vai depender dos seus múltiplos leitores. Por isso é que vem essa surpresa com as pessoas quando leem as fotos, as diferentes reações, né? Por isso que é muito interessante. Alguns comentários, eu não sei nem o que perguntar exatamente, mas tem alguns comentários, né? Gostaria de puxar para algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Primeiro, vocês como pesquisadores, esse respeito muito grande à natureza e à imagem que reflete a natureza. Né? Muito bacana isso. Em uma época que a gente discute muito a espetacularização de tudo. Outro aspecto é esse ofício do pesquisador. Vocês têm um olho, porque a gente vai treinando, né? Então, minha especialidade é artes visuais. E eu tenho uma história que a gente vai, no ofício, vai treinando o olhar, né, para determinadas coisas, e né, aquilo que me nutriu, né? No caso, foi muita pintura, no meu caso, e as obras de arte e tal, né? Depois é que eu fui para fotografia. E no caso de vocês, é o próprio olhar científico e ecológico, né? Esse olhar é que foi levando para a fotografia, e eu acho fantástico, porque quando vocês expõem, eu percebo uma coisa muito diferente de vários fotógrafos que a gente vê por aí, que é o ego absurdo, sabe? Eu sou o grande criador. Né? Não, vocês reverenciam com a fala de vocês, com as imagens, com a postura, com o tratamento, as fotografias que são decorrentes da profissão, da vida de vocês, né? Aquilo vai... Então, assim, os protagonistas são os elementos da natureza, não são vocês. Isso é muito interessante, muito, porque, gente, na área de arte, muitas vezes é tão complicado, não só na área de arte, né? Mas na própria academia também, né? A gente vê os pesquisadores de várias áreas, né? Às vezes ele se reveste de uma coisa, eu sou tão importante, mais importante do que o que eu estou pesquisando, né? Aquela minha assinatura, meu nome, meu título, né, e etc. Meu currículo Lattes, vocês sabem bem o que é isso, né? Então, eu acho fantásticas as colocações que vocês fazem, né? E a respeito dessas, vou tentar não me alongar muito nas questões de beleza, mas você tem naquilo que é criado pelo ser humano, você tem aquilo que é artificial, que é criado mesmo com a inteligência humana, você teve o período que teve o predomínio, né, daquela até o Renascimento, ideal clássico, tal, né, de tudo muito, muito simétrico, organizado, tal, né, dentro de uma simetria, vem lá dos gregos. Depois você vai ter a ruptura com isso. E até hoje, né, que veio do barroco em diante. E até hoje a gente lida com o barroco né, com o clássico anticlássico. A gente lida com simetria, assimetria, a gente lida com o inesperado e o previsível, o calculado e o acaso.
E a gente vai lidando, e a graça da linguagem visual está em manipular esses elementos. Muitas vezes pode ser que imagino vocês, não sei, é que eu tenho um olhar, vou mais para subjetividade. E eu espero muitas coisas irem acontecendo, e aí você vai flagrando aqueles instantes, né? Os acontecimentos. Né? E depois eu mexo o mínimo também, o mínimo do mínimo. Muitas imagens minhas não tem nada, nem recorte, nada, né? Mas muitas eu acabo recortando um pedaço, tal, né? Enfim, na fotografia você tem essas regras que eu não ensino para aluno nenhum. Eu não gosto de ensinar, porque senão quando você fala regra dos 3/3, parece que nunca mais você consegue libertar os caras disso. Então, eu não ensino, gente. Lá no Instituto Federal, eles saem a gente tem um gramado, eles saem com o celular na mão e vão fotografando. E depois a gente vai discutindo as imagens. Porque se eu der os preceitos, entre aspas, de uma boa fotografia, eu vou encaixotar de uma forma que depois nunca mais você consegue tirar aquilo. Né? Aí, aos poucos, de leve, a gente vai falando uma coisa ou outra, experimenta assim, experimenta assado, mas eu não fecho nos princípios da boa fotografia, entre aspas. Né? Aí é uma posição minha, né? Porque eu quero que eles experimentem, descubram, né? Fotografem, inclusive, as espécies que a gente tem lá no campus, assim, dos matinhos, das florzinhas, né? Não tem, né? É um universo mais restrito, assim, mas das árvores, das folhas, mas saem coisas muito interessantes do ponto de vista artístico, científico, já não sei dizer. Né? Então, apenas uns pontos aqui, né, para a gente refletir, mas o inesperado tem uma coisa muito interessante, e às vezes o calculado, e às vezes você persegue aquilo, né, também, você fala, não, eu vou ficar um pouco mais disso aqui, porque acho que alguma coisa vai vir, tem isso também, tem um pouco todas essas atitudes, né, agora, é curioso, né, porque as pessoas podem achar de uma maneira muito errônea que tudo é muito rápido e tudo é muito tecnológico e que depois você ajeita tudo, e não é bem assim não, né, é um exercício de entrega, e a gente percebe no trabalho de vocês a entrega que vocês têm, é um respeito e como eu falei, vocês alçam a natureza como protagonista. E vocês têm um profundo respeito, quer dizer, essas imagens, elas vêm de um profundo respeito e amor mesmo, e afeição, e é até um ativismo mesmo, né? Com relação à natureza. Né? E claro que isso vai reverberar para algumas pessoas. Não sei se para todas, mas algumas pessoas, ou muitas, né, vão ser capturadas por isso. Então, eram apenas esses alguns pontos aí, senão eu falo demais também. Perfeita, prof. O Gabriel queria perguntar. Gabriel, pode desmutar, fica à vontade. Oi, então, não era tanto uma pergunta, eu ia tentar falar um pouco também sobre a questão da beleza na fotografia, que está muito ligado à história de como a fotografia surgiu, que foi da metade para o final do século XIX. E ela surgiu já com as vanguardas e com a arte moderna. Então, durante muito tempo, a fotografia lutou para ter essa aceitação como arte, não foi algo que chegou assim direto. Ela era vista como algo muito técnico e por isso não poderia ser visto como meio artístico. Então você teve diversos movimentos fotográficos diferentes, alguns falavam que você tinha que editar a imagem, outros eram mais puros e falavam que não, você tinha que preservar a fotografia. E por conta disso, um dos primeiros movimentos, que foi a fotografia de alegoria, ela consistia em você montar cenários como se fossem quadros geralmente clássicos, e aí você, através disso, legitimar a fotografia como uma arte, porque você está fazendo um quadro, praticamente. E foi daí também que foram importadas várias regras, igual o professor falou, das regras dos terços, que são faladas até hoje, sabe, da fotografia, e ensinado como se fosse uma lei absoluta. Só que também vale lembrar que, assim como outras artes, não sei, eu peço para irritar, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, quando você vai aprender a desenhar, a pintar, você começa aprendendo todas as regras, e aí, com o tempo, você vai desenvolvendo seu estilo, você vai começando a quebrar. Acho que o mesmo vai acontecendo com a fotografia,
principalmente por ela ter surgido nesse meio de arte moderna, quando você pega as fotografias mais artísticas, digo, tipo, a fotografia que geralmente é feita a arte pela arte, sabe? Não desconsiderando que as outras fotografias não sejam arte, mas que tem esse apreço, esse maior apreço de tentar fazer alguma coisa do tipo, elas são um pouco mais abstratas nesse sentido, que seria a fotografia fine art. E também vale ressaltar que depende muito do ramo da fotografia que a pessoa está trabalhando. É óbvio que quem faz fotografia de retrato vai tentar deixar a pessoa o mais bonito possível. Quem faz uma fotografia de denúncia, ela não tem tanto esse apreço pela beleza. O objetivo dela é tentar transmitir uma mensagem, sabe? E então tem bastante disso. Depende do ramo da fotografia que a pessoa está atuando, qual o objetivo dela com aquela fotografia. E acho que, sei lá, a questão de beleza da fotografia varia muito, tanto pela história dela, quanto pelos diversos ramos que ela pode se abrir. Porque ela tem várias funções, algumas mais ligadas ao funcionalismo mesmo da fotografia documental e outras mais ligadas à função artística. Então, acho que é isso. Obrigada, Gabriel. Eu não sabia que você sabia tanto de fotografia, Deus amado. Eu ia puxar um assunto, na verdade, não sei se a gente tem um tempo mais reduzido, eu não sei como é que vocês estão em questão de tempo, mas era um assuntozinho que eu queria puxar, que era justamente sobre essa questão do Instagram, né? A gente cresceu nessa geração Instagram, a gente virou essa geração Instagram, tem muita gente aqui que tá nesse meio das redes sociais, né? E essa necessidade, essa sede por curtida, sabe? Por ibope, por biscoito. E eu tava pensando sobre isso, porque, assim, a gente tem todo aquele conceito de sociedade, essa festa sociedade, dessa liquidez mesmo com que a gente trata os assuntos. E o meu medo que eu tinha quando a partir do momento que a gente usa a rede social é que a gente fosse engolido. A gente, eu falo vocês, no caso, porque eu não tiro fotos assim, esse nível pra divulgação nem nada, mas que esse ativismo, né, vou chamar de ativismo, essa divulgação, essa educação ambiental fosse engolida por essa necessidade de mostrar, sabe? E que a gente acabasse, assim, realmente tornando a coisa muito líquida, que a foto tornasse só para impactar e para ganhar uns likes e que a ação realmente só ficasse na foto e não fosse para o mundo real. E eu não sei se vocês têm essa preocupação, se vocês já pararam para pensar sobre isso, se vocês puderem comentar, assim, a opinião de vocês. Agora, se o André quiser começar, e o Gabriel também termina de comentar. Vou começar aqui. No início, agora, vamos falar do agora, né? Para mim, o Instagram agora ele não virou só aquele negócio de like, de comentar. Para mim, ele já passou. A minha visão, ele já passou disso. Ele, para mim, está representando, pode ser, a minha principal ferramenta de educação e de conscientização ambiental. Parafraseando um amigo fotógrafo que ele diz, o Instagram é a maior galeria de arte do mundo, a maior galeria do mundo. Então, a gente tem um Instagram nosso dispor. Eu estou aqui, mas posso alcançar uma pessoa do Rio Grande do Sul, lá da Amazônia. Então, a gente tem, para mim, já deixou de ser uma ferramenta só para postar uma foto ali, comentar um negócio e tal. Para mim, já virou uma ferramenta a principal ferramenta de trabalho para mim. Inclusive, para mim agora, eu nunca tive dificuldade em estar nos stories, postando o rosto e tal, mas agora eu percebi que isso é importante para o meu trabalho. Então, estou focando nos stories, estou focando em live, porque eu vejo que o Instagram hoje em dia, para quem quiser fazer, é a principal ferramenta de trabalho. Para mim, virou para fazer justamente esse trabalho de conscientização, porque o Instagram eu posso alcançar pessoas daqui, pessoas de outros locais, então aprimorando. Ele não pode ser somente uma questão de curtir e comentar para muitos. Ele é uma ferramenta para educação ambiental, para conscientização, para mostrar o que a gente precisa. Então, o meu trabalho e o de Dani que eu estava olhando também é justamente nesse sentido, é que a gente mostra, e não é só mostrar, postar ali e fazer, é a preocupação que a gente está falando, a preocupação da mensagem que a gente quer passar, tanto na foto como no texto. Então, na minha opinião, para mim, o Instagram virou para mim, a principal ferramenta de trabalho. Botar Facebook, TikTok, Twitter, para mim não
não substitui o Instagram, porque a gente tem a ferramenta dos stories, a gente tem os posts, a gente tem a ferramenta das lives, a gente tem diversas ferramentas para tentar alcançar o máximo de pessoas, conscientizar o máximo de pessoas em um aplicativo só. A gente não sabe o que é que acontece daqui no futuro, redes sociais, não sei se a gente vai ter que se reinventar para outra, enfim, mas no presente atual, para mim o Instagram virou a ferramenta de trabalho mais essencial para mim. Então, sempre estou nele. Quem me segue, quem me segue, tá vendo que estou bem ativo, trabalhando nessa questão para estar passando a mensagem da melhor forma possível para todos. Primeiro, deixa eu agradecer a Rita pelo comentário dela, porque eu achei muito... por mais que não tenha ego envolvido, Rita, no final tem, né? Porque você fazendo esse elogio, é lógico que massageia meu ego, entendeu? Eu não vou negar que Mas eu não vou negar que isso é inerente do ser humano, né? Claro, não tem como. Claro. Eu te agradeço, obrigada. E realmente, assim, é isso que eu tento colocar, e o que eu achei bonito na sua colocação foi justamente que eu tá vendo que alguém está entendendo que é esse o recado que eu estou querendo dar, né? Então, obrigada. E, assim, falando sobre o Instagram, entrando também nessa questão do ego, dos likes, etc., é lógico que quando eu entro no Instagram e eu posto uma foto num dia e no dia seguinte tem 670 curtidas numa foto, de um dia para o outro, ou às vezes de algumas horas para outra, é lógico que isso toca ao meu ego e à minha pessoa, né? É lógico que a partir do momento que eu posto a foto, eu quero que as pessoas gostem daquela foto. Por isso que eu não posto uma foto feia, por isso que eu posto uma foto bonita. Mas o que eu espero é que as pessoas estejam vendo as minhas fotos, estejam lendo o que eu posto, e eu sempre falo assim, se eu tenho 5 curtidas, ou se eu tenho 500 curtidas, ou se eu tenho, sei lá, não interessa a quantidade, eu quero muito mais a qualidade dessas curtidas. Então, para mim não interessa, eu não vou entrar nesses programinhas de quero followers e quero curtidas no Instagram só porque eu quero um número, porque isso para mim não importa. O que importa para mim muito mais hoje em dia é que eu tenho esse alcance e a quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas no meu inbox, né? Até mesmo situações como essa, né, Yumi, de você ter vindo até mim, de você ter me proposto essa conversa, de isso para mim, assim, eu tá falando aqui para vocês, né? É um grupo pequeno, mas é um grupo que está interessado, é um grupo que é um grupo que está disposto a escutar a gente falando sobre isso por mais de uma hora. Então, é esse tipo de interação que a partir do momento que eu comecei a ter mais seguidor no sentido orgânico mesmo, né, qualidade de seguidores, eu comecei a ter muito mais esse tipo de interação. Então, eu tenho gente me pedindo para fazer workshop no Zoom, eu tenho gente me pedindo para fazer isso, tem gente me pedindo para fazer live lá de Pernambuco. E, assim, o alcance que tomou nessa situação de agora é um alcance que mudou muito a situação. E eu sempre falo, se eu estiver falando para 5 pessoas, essas 5 pessoas serem tocadas por aquela foto, por mais que tenha, assim, essa liquidez, né, eu sempre falo assim, jornal e notícia, qualquer que seja ela, no dia seguinte ela vai para o lixo, né? Então, a pessoa vai consumir aquela informação e no dia seguinte ela vai botar para o cachorro fazer xixi em cima, né? Então, qualquer coisa nesse mundo, ela tem um tempo. O Instagram, ele vai ter um tempo também, porque as fotos que vão ser vistas ali no Instagram vão ser as 10 primeiras, talvez. Eu tenho 200 fotos, as fotos lá no início eu até acho bom que ninguém veja, porque são as fotos de quando eu comecei. E assim, a minha cara mesmo, como eu falei, deve ter 5 fotos minhas, sendo que 3, uma foi uma foto de protesto que eu fiz recentemente, e as outras 3 foram lá de 2015, quando eu comecei, que eu ainda não tinha um propósito no meu Facebook dentro de mim, não, no meu Instagram dentro de mim. Eu não sabia para que usar o Instagram ainda. Para mim era meio que mais ou menos igual o Facebook, mas diferente, né? Hoje em dia eu já vejo que é muito diferente o propósito, o objetivo e a fluidez é diferente. É sim, assim, a minha foto vai estar ali em evidência por alguns dias e aí depois a evidência vai ser a próxima foto.
mas sempre tem aquela pessoa que vai entrar no meu perfil e vai sair curtindo todas as fotos, porque acha lindo. E são essas pessoas que eu quero, assim, são essas pessoas que eu falo, ai, que bacana, essa pessoa aqui, então, significa que ela parou o tempo dela para ver as fotos, muitas vezes vai ler informação e às vezes vai me mandar uma mensagem para me falar qualquer coisa. E a maioria das pessoas que eu interajo, assim, ou são pessoas que amam baleia e que estão querendo, né, que querem salvar as baleias, ou são estudantes de biologia que também amam baleia e não sabem para onde ir. Né? Ah, eu queria trabalhar com baleia, mas eu não sei como começar. Como é que eu começo? O que eu faço? Estou perdida, me ajuda? E assim, eu não tive isso quando eu comecei minha faculdade em 2006. Eu não tive isso. Né? Eu tive um completo caminho, um caminho preto na minha frente, que eu podia fazer o que eu quisesse com ele. Né? E foi muito mais difícil. Então, hoje em dia, eu vejo, por exemplo, que tem... eu dou... corta caminhos para muita gente, né? Eu ensino eu dou um passo a passo para as pessoas oportunidades que eu nunca tive. Então eu acho que o Instagram ele tem possibilidades mil, né? Eu nunca vou concorrer com aquela influencer que mostra a bunda no Instagram, não adianta, porque não é o meu propósito, né? E eu sei que ela vai ter 1 milhão de likes e eu não quero nem saber de quantidade de likes, porque a partir do momento que eu começo a enxergar isso como medidor, eu já perdi. Porque eu não vou concorrer com esse tipo de, né, com essa concorrência, né? Eu não vou ter condição de ter esse nível de concorrência. Então, para mim é isso. Para mim, hoje em dia, o Instagram é uma ferramenta que é isso que o André falou, né? Você tem stories, você tem lives, você tem ali, eu uso muito o box de perguntas e né, a Yumi já deve ter participado, eu acho, dos meus quizzes que eu faço ali, tento fazer semanalmente, estou em falha essa semana, mas vou fazer ainda. E que eu acho que os quiz eu tenho os feedbacks fantásticos, assim. Muitas vezes eu uso fotos minhas, mas eu boto foto de outras pessoas também, né? Quando eu preciso ilustrar uma coisa que eu não tenho, uma fotografia que eu seja capaz de ilustrar aquilo. E os quiz, eles dão um resultado, assim, fantástico, que é de gente, poxa, nossa, eu nunca sabia que o pinguim fazia isso, eu nunca sabia que a baleia fazia aquilo. Nossa, como eu não sei nada de baleia? Eu falei, tudo bem, é porque você errou, mas eu quero saber o processo nesse quiz, nessas 10 perguntas, nesses talvez 5 minutos da sua vida, que você parou para responder a pergunta, você acha que você aprendeu? E você aprendeu usando, eu tento sempre colocar a fotografia como ilustração, né? A pessoa vai olhar a fotografia, ele vai tentar indicar alguma coisa, e aí a pessoa fala, aprendi. Eu falei, então, cumpri o meu objetivo. Não queria que você acertasse, eu queria que você aprendesse. Então, você tem ferramentas 1000 dentro do Instagram, que hoje em dia eu acho que é muito mais produtivo do que quando você compara com outras ferramentas, igual o André falou. O Twitter, por exemplo, eu entrei esses dias aí por causa de uma polêmica que eu ouvi falar, meu Twitter me deu boas-vindas. Bem-vinda de volta. Eu falei, nossa, coitada, tá sentindo minha falta, né? Então, assim, é uma ferramenta que eu não uso. Facebook, eu praticamente abandonei o Facebook, ainda mais em tempos de pandemia. Então, para mim, hoje em dia, é o Instagram que está me conectando mais com as pessoas, que eu estou tendo a possibilidade de conhecer gente do mundo inteiro. Né? Eu tenho 50% das minhas pessoas no meu Instagram são brasileiras, os outros 50% são do resto do mundo. Então, eu tenho possibilidades 1000 aí, e é isso que o André falou mesmo, né? É uma grande galeria de arte que você pode ali ficar no seu mundinho, mas se você quiser expandir o seu mundo para outros universos, você tem tudo disponível ao seu alcance. Então, é uma ferramenta fantástica, né? Mas é isso, não pode viver de... Eu tenho uma charge que eu vi há uns anos atrás, que eu acho ela fantástica, que era um pote de comida de cachorro, e aí o nome era likes, e aí tinha um monte de likezinho, né, de mãozinha dentro do... Então, assim, é aquilo que te alimenta, são esses likes que te alimenta, né? Então, eu acho que isso não pode ser por aí, né? É óbvio que é um feedback, é uma forma com que eu tenho de medir o que as pessoas estão gostando ou não, e tal, mas não vai ser por aí que eu vou falar assim, beleza, eu vou fazer isso porque eu quero likes. Não, meu objetivo nunca foi esse. E se um dia ficar assim, eu vou ter que começar a botar minha bunda
que não vai ser muito legal também. Então, não é bem por aí. Perfeito. Eu acho, Pode falar. posso comentar aqui? Acho muito, muito interessante também. Gente, é o que eu falo, né, para os alunos, assim, vocês, eu boto fé e eu tenho esperança, vocês é que vão mudar toda essa merda que está acontecendo. Sem botar pressão nenhuma, tá? Mas vocês que vão consertar esse mundo, né? Porque o muito interessante na fala de vocês também, quando a gente fala em termos de cultura visual, esses meios, as redes, os meios digitais, essa coisa de um deslumbre e ao mesmo tempo dessa liquidez, desse consumo, né? Porque tudo virou consumo, a imagem, o conhecimento, os afetos, tudo virou consumo. Então, assim, as belas imagens de vocês são mais uma coisa aí no meio de um turbilhão de, né? E vocês colocam uma visão muito importante, muito, sabe, de uma resistência mesmo nesses meios, que eu estou numa coisa que é gigantesca, que possibilita muito, né, a liquidez, possibilita muito a superficialidade, a falta de engajamento, né? A Dani como mulher ainda, aquela expectativa, nossa, ela vai aparecer em algum momento e vai mostrar a bunda, a gente sabe que é isso, né? E vocês conseguem, dentro, perceber quais são os recursos das redes e dessa rede específica, e fazer bom uso. Bom uso que eu digo qual o melhor uso? Quer dizer, é muito centrado, né? Eu acho muito legal que vocês trazem. É centrado na qualidade. Isso é o olhar de um pesquisador, isso é o olhar, um pesquisador engajado, né? Ter esse engajamento, é o olhar da educação. O educador é aquele que fala, gente, eu sei, 7 horas da manhã é fogo, ou à noite, a última aula, é fogo, mas se eu tiver um aluno que eu consiga travar um diálogo, está valendo. Não é? Então, vocês colocam isso, né? Quando o André fala, olha, eu não gostava muito de fazer isso aqui, as lives e tal, mas eu vejo que é um bom recurso. Então, na verdade, vocês estão usando como meio para uma finalidade que para vocês é muito cara. É diferente, é um olhar totalmente diferente, um uso totalmente diferente dos meios e das imagens, de utilizar como fim, sabe? Como aquela coisa, o like é o fim, é o fim. O que eu quero é ser, toda essa loucura que a gente vive, né? O que eu quero é me sentir querido, me sentir amado, etc., né? Me sentir alguém muito importante com tantos likes assim. Não, vocês vão e vocês estão cavando, então, esse espaço, como a Dani coloca, qualitativo. Fantástico isso. Ô, Rita, só um adendo aqui, que eu comecei a me expor muito mais por conta de feedbacks de pessoas pedindo para eu falar mais, por exemplo, do meu trabalho, né? Porque, assim, as minhas fotos são consequências do meu trabalho, mas o que é o meu trabalho de guia e o que é o meu trabalho como, né, viajando o mundo, e eu comecei a me expor e colocar muito mais fotos de mim fazendo o que eu faço, né, e sempre associando, é muito pouca coisa privada, né, eu não posto praticamente nenhuma informação da minha vida privada, muito pouca coisa. Sim. Mas eu comecei muito mais a me expor e muito mais a colocar um pouco mais dessa minha privacidade no Instagram, por conta das pessoas mesmo me pedindo, porque muita gente vira para mim e fala assim, nossa, eu não sabia que você podia ser guia de turismo na Antártica. Me conta mais sobre isso. Como é que você chegou até aí? O que é o seu trabalho? Como é que funciona? Então, assim, eu geralmente não... Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de fazer stories falando, né? De ficar me gravando ali e falando. Eu apago praticamente 90% dos que eu faço e tento fazer de novo e nunca sai uma coisa que eu gosto, assim. Porque eu sou eu tenho um pouco essa timidez, assim, de uma coisa é falar, eu falo em público muito tranquilo, né? Eu faço palestra para 200, 300 pessoas no navio e faço piada e conto um monte de baboseira, o povo ri, é isso aí. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em falar para uma audiência.
mas eu tenho uma certa dificuldade, porque eu ainda não venci, acho que é a mesma barreira do André, assim, eu ainda não venci essa barreira de eu não sei quem é que está me vendo. E eu não sei, porque essa pessoa não está me vendo agora, essa pessoa está me vendo talvez no banheiro, ou talvez, sei lá, enquanto está no ônibus, ou eu não sei. Então, essa barreira ainda não consegui quebrar de um jeito. E também, assim, eu me pergunto muitas vezes por quê. As lives, elas têm um objetivo muito específico, e eu geralmente estou falando muito de conservação, ou de algum tema polêmico, ou de alguma coisa que, né, que esteja em evidência, ou eu sou convidada para muita live também para falar do meu trabalho, para falar das fotos, né? Até amanhã eu vou fazer uma, inclusive, acho que às 18 horas, mas assim, a maioria são convites que eu recebo para fazer live. Eu acho que live que eu fiz sozinha, acho que foram 3. Mas assim, eu tenho gostado muito do feedback, da resposta que essas ferramentas como o André falou, né, o retorno que essas ferramentas estão dando, ainda mais nesse momento que está todo mundo em casa. E assim, eu vejo que as pessoas estão muito abertas para conhecer coisas diferentes, né? Então, as pessoas estão mais tempo, elas estão mais entediadas e elas precisam ocupar esse momento da vida delas com várias coisas que sejam né, de live do sertanejo a live de baleia. Então, eu acho que é fantástico, porque você tem de tudo disponível na sua mão e você que vai escolher o que você vai querer fazer com aquilo. Eu escolho oferecer o material com a maior qualidade que eu posso. Se eu vou ter 10 pessoas, se eu vou ter 20 pessoas, ou sei lá quantas pessoas assistindo minha live, para mim não interessa. Então, hoje em dia, eu estou quebrando essa barreira de pouco em pouco, mas está indo, assim. Mas foi muito por isso, muita demanda dos próprios seguidores de querer saber um pouco mais sobre a minha vida profissional, né? Porque no meio da biologia não se enxergava isso como uma carreira. Então, é uma coisa muito nova, é uma coisa muito pequena ainda, muita gente nem sabe que existe. Então, eu acho que também eu sigo um caminho que as pessoas vão vir atrás. Então, ver como que eu posso ser um bom exemplo. Então, isso é muito difícil, é uma pressão muito grande. Pegando o que Rita falou sobre a questão das lives e tal, eu estava justamente conversando com isso, sobre alguns perfis, alguns conhecidos no Instagram essa semana. Essa semana não, alguns dias atrás, quando eu anunciei que ia fazer uma live sozinho, apresentando minhas coisas no trabalho, o pessoal isso faz porque a gente está cansado de ter live de gente fazendo besteira aí no Instagram. Então a gente quer ver coisa de conteúdo, a gente quer ver coisa que seja decente, coisa que venha acrescentar na nossa vida. Porque live por live, de malhando, de comendo, a gente tá vendo todo dia, toda hora, a gente tá cansado disso, a gente quer ver o diferencial. Então a gente tem que ir atrás como a Rita falou, a gente quer agregar o máximo de conteúdo para as pessoas. Então a gente não quer fazer, concordando com o Dani e Rita, a gente não quer fazer aquele negócio de fazer por fazer, aquele negócio mal feito, aquele negócio que jogar da gente, do que for, a gente, principalmente, falo por mim, agora eu me preocupo com o conteúdo, me preocupo com o que eu quero passar, com a imagem, com a questão do que estou falando, da questão que eu vou apresentar, da interação também do povo, que quando eu comecei a fazer, interagir, o pessoal está me trazendo mais coisa, me trazendo demanda, trazendo assuntos para eu falar. Então, esse negócio está cada vez mais tendo essa crescente. E principalmente nessa quarentena, muita gente já está cansada de ver aquelas coisas todo dia, sem nexo, sem sentido. Então as pessoas querem ver coisas boas, querem ver uma pessoa falar sobre sua experiência profissional e pessoal, o que é que você trabalha, qual é o sentido que você está fazendo naquele Instagram. Então, isso, principalmente nessa quarentena, foram muito a questão das pessoas. É muito legal a gente ver uma coerência. Como eu falei, né, vocês colocam as informações, né, a Dani ressalta, que coloca bastante informação, inclusive de texto, né? Mas tem toda a informação científica, tem o conhecimento, e vocês congregam num discurso, tanto o texto, as informações por texto, as informações pelo texto visual, as imagens, e vocês criam um discurso muito bacana, coerente, vocês estão procurando agir com coerência dentro da importância que vocês dão para a profissão, para a área de vocês. Isso é muito legal, é muito importante. A gente precisa disso, sabe? A gente precisa disso em todas as áreas.
E vocês sacaram bem, né, o quanto isso pode realmente reverberar, né, com qualidade, né, muito mais a qualidade do que a quantidade. Quem sabe um dia chegue numa grande quantidade também, mas não é o principal, né, o principal é que realmente a coisa aconteça. Então, tem muita verdade, né, isso é bem legal, é muito bonito de se ver. Maravilhosos. A gente tem uma pergunta da Francisca, eu não sei se o Gabriel vai querer comentar, não sei se ele ia comentar, se ele ia perguntar. Oi, eu vou sim, é bem rápido. Eu queria parabenizar pelo trabalho que vocês fazem com a fotografia, apesar de eu também tirar foto no Instagram. Eu já cheguei a usar assim mais profissionalmente, mas é mais no Instagram pessoal hoje em dia. E eu acho importante ter todo esse trabalho de publicar coisa com conteúdo, fotografia com conteúdo, porque essa questão do like abriu espaço para muito oportunismo. Então, ainda mais nessa época de protesto, estava vendo fotógrafo que tem, tipo, 5 milhões de seguidores nos Estados Unidos, fazendo ensaio no meio dos protestos, usando aquelas bombas de fumaça colorida, sabe? E o pessoal levantando a mão, e a maioria era, tipo, gente branca fazendo esse tipo de foto. E também tem um outro caso, não, é que aqui não tem como mostrar foto, mas é que foi no Brasil, na festa de Iemanjá, é uma foto que marca bastante, assim, que tem as senhoras todas vestidas com roupas típicas, fazendo as oferendas delas, e tem, assim, uns 15 fotógrafos em volta, tipo, rindo e tirando foto, assim, sabe, sendo extremamente invasivo. E, infelizmente, esse pessoal, que obviamente eles ligam mais pro like do que pra fotografia em si, eles acabam tendo muita visibilidade. E, e é um trabalho importante, sabe, ter toda essa conscientização. Também é legal de citar que até o Sebastião Salgado, ele já foi criticado pelo tipo de fotografia que ele fazia, que era uma fotografia mais social. Ele foi criticado por ser chamado de oportunista, sabe? Então é algo que tem que ser levado em debate também. Eu não estou falando que ele é ou que ele não é, mas assim, e também querendo ou não esse não incentivo, mas muita gente tem ele como incentivo. Eu quando comecei eu achava esse tipo de fotografia de rua muito legal e a pessoa acaba não pensando muito na questão social, sabe, de por que você está tirando aquela foto. Enfim, acho que esse trabalho de conscientização e de adicionar esse valor à fotografia é muito legal para tentar combater esse tipo de oportunismo, sabe? E essa meio que cultura de você só estar atrás de like e dane-se, tipo, a fotografia em si, se a pessoa que está ali na foto é alguém que está sofrendo e você nunca teve contato nenhum e está tirando só para ganhar like no Instagram. Gabriel, deixa só para falar do Sebastião Salgado. Não sei se você assistiu o Sal da Terra. É um documentário? Eu acho que não. Acho que a Dani travou um pouquinho. Ela disse que a internet dela é meio sacana às vezes. Não sei se ela caiu, se ela vai voltar. Deixa eu mandar uma mensagem pra ela, calma aí. André, você não precisa ficar quietinho enquanto isso não, tá? Se você quiser falar. Tá bom. Vou aproveitar que o Dani falou, vou falar a minha visão de Sebastião Salgado. Não sei se Gabriel chegou a ver, ele estava no Roda Viva durante essa quarentena. Então, ele falou justamente por ele tocou justamente esse tema das pessoas acharem que ele é oportunista ou não. Então, ele falou, teve a pressão devido ao acidente da Vale, por ele receber incentivo da Vale, carro de acidente de Mariana, Sobradinho. Então, ele tocou nesse assunto. Ele passou por muito por esse problema, mas ele sempre tentando dar a visão dele, do trabalho dele sobre a questão, sobre o que ele quer passar, principalmente esse trabalho dele na Amazônia, que ele vem se envolvendo. Então, ele tem a visão dele. Então, ele se vê uma pessoa que, apesar das críticas, apesar de tudo que ele vem passando, ele deixou bem claro que ele não vai mudar a forma de trabalhar dele. Ele rompeu o contrato com a Vale devido a tantas coisas que aconteceram, todo mundo já sabe. E ele já, claro, ele é aquela pessoa
que vai lutar pela conservação da floresta amazônica vai querer fazer o trabalho dele, independente de pessoas. Isso é uma questão que todo mundo deve ter hoje em dia, principalmente a gente que trabalha com fotografia, com arte, independente de onde seja a área profissional, todo mundo tem que ter a sua visão, seu posicionamento. Estou fazendo, é claro que a pessoa não vai fazer uma coisa totalmente errada, fora do comum, mas a pessoa acredita naquilo, vê que está fazendo o seu trabalho ideal, vê que está fazendo o seu trabalho certo, trabalho digno, que eu posso dizer, a pessoa tem que ir atrás. E é isso que ele deixou claro na entrevista dele do Roda Viva recentemente, que ele acredita nas convicções dele, que vai continuar fazendo esse trabalho, que que já sofreu muita pressão durante a vida todinha, a sua vida fotográfica não é pouca. E ele não vai mudar, não vai interferir na questão dele, ele vai querer fazer esse trabalho sempre. Eu não sei o que é que Dani vai querer falar mais a dele. Ela fala sobre o Sal da Terra, né, Dani? Então, minha internet decidiu cair aqui no meio da minha fala. Dei uma capotada aqui, mas tô viva. Então, eu não sei o que você falou, né, André? Porque eu não consegui, não escutei, eu estava tentando me salvar aqui na internet. Mas, assim, basicamente, o que eu estava falando é isso, né? Que o Sebastião Salgado, ele se criticou e ele criticou o posicionamento dele nos últimos 50 anos de trabalho, né? Que ele foi uma pessoa extremamente importante, o tipo de fotografia que ele fez, né? E os locais que ele foi. Ele fala que muitas vezes ele desafiou a morte, né? Estando nos lugares que ele esteve. E realmente, assim, eu já estive em vários lugares. E eu fiz, ano passado, por exemplo, eu estive na Amazônia e no ano anterior eu estive na Guiné-Bissau, na África. E aquele tipo de fotografia que as pessoas querem tirar com as criancinhas, bem pobrezinhas, e aquele coisa bem dramático, assim, aquilo me incomoda, isso me incomoda muito, sabe? Porque, assim, eu chegava na Amazônia, enfim, eu tô com um barco com 200 passageiros estrangeiros. Não existe brasileiro turista nos navios que eu trabalho. E aí você chega e as pessoas me colocavam umas perguntas assim, eu falo, gente, eles não são macacos num zoológico. Eles são pessoas que moram nessas casas, sabe? Eles têm as suas dificuldades, têm as suas limitações de área e tal. Então eu falo assim, primeiro, antes de tirar uma foto de uma criancinha correndo porque ela tá de sei lá, suja e qualquer cenário que ela esteja inserida ali, primeiro você tem que perguntar para os pais se você pode, não é nem para a criança, é para os pais se você pode tirar a foto dela, né? Mesmo que o momento esteja lindo, a luz, isso e aquilo outro, assim, e como é que você vai usar dessa foto? Então, a fotografia, esse tipo de fotografia social, né, que tem um lado muito bonito e teve, né, assim, vou dar o exemplo de uma fotografia mais clássica de todas, né, que é aquela capa emblemática da National Geographic, daquela mulher com o olho azul. Aquela foto foi uma foto que mudou o mundo da fotografia, né? Ela é uma foto emblemática. E aquela foto tem uma história por trás praticamente de abuso, né? O fotógrafo, ele forçou a mulher a mostrar o rosto. É uma tribo de uma região que eles têm que usar, não a burca, mas eles usam o lenço, né, para tampar o rosto. Então, ela teve que se expor de um jeito que era antiético até ele, a forma com que ele forçou ela a fazer. E ela foi ser encontrada 30 anos depois, ele refez a foto com ela e ela fala, eu nunca ganhei R$1 por R$1, né? Um dinheiro por essa foto, e o cara ficou milionário por causa dessa foto. E ela continua lá, vivendo numa situação precária, numa situação de abuso, é uma mulher num país muçulmano, vivendo numa situação completamente, né, difícil. Então, assim, qual foi o preço dessa foto? Né? Ela conta, tem uma reportagem até da própria National Geographic com ela, que ela conta o que foi a vida dela depois dessa foto, né? Porque ela ficou famosa no final da história. Não muito na região dela, mas as pessoas sabiam que ela tinha mostrado o rosto para o fotógrafo. E isso foi muito sério para ela. Então, assim, a fotografia é hoje em dia é muito sério, gente.
todo mundo com o celular na mão tem capacidade de fazer fotos maravilhosas com qualquer coisa, sabe? Equipamento não é o equipamento que vai fazer a foto, é o fotógrafo, com o olhar do fotógrafo que vai fazer a foto. Agora, o que você faz dessa foto e como você faz essa foto, ela tem que ter implicações éticas que hoje em dia as pessoas estão perdendo muito, né? Você pode simplesmente olhar para uma pessoa ali, tirar uma foto meio disfarçada, a pessoa nunca vai saber que ela está naquela foto. Então, assim, é muito sério a questão ética com a fotografia hoje. Por isso que eu gosto de tirar foto com baleia. Eles nunca vão reclamar comigo, porque eles não vão ver as fotos delas no Instagram. Então, mas mesmo assim, eu tenho a minha ética dentro da minha fotografia, né? Eu falei disso até numa outra live que eu fiz sobre fotografia de natureza, que eu tento mostrar esse respeito para os bichos que eu estou lidando. Então, tem muito cuidado em tentar passar que eu não estou aproximando muito do bicho, que eu estou mantendo a distância, que eu estou respeitando o momento do bicho, que eu estou tirando a foto de longe. Tudo isso é óbvio, né? Com uma tela gigante, aproximando bastante, cropando a foto, vai parecer que a foto tá, que o bicho está aqui na minha cara, mas às vezes não tá. Então, eu tento colocar essa ética dentro da fotografia também. A fotografia social é muito mais complicada, né? É muito mais difícil. Então, aí eu nem vou entrar tanto mais em detalhe, porque sai totalmente dos meus conhecimentos, mas eu acho que é por aí, né? Isso que eu queria falar. Falei demais, né, gente? Eu também queria falar um pouco sobre um caso que é bem famoso, que é a foto de uma criança que ela tá agachada e tem um urubu atrás dela, como se ele estivesse prestes a dar o ataque. E essa foto foi tirada em 1993, no Sudão, que o fotógrafo ele estava numa missão da ONU e meio que no tempo livre ele viu a cena, ele foi lá e tirou a foto. Ele chegou a ganhar um prêmio Pulitzer pela fotografia, ele ficou muito famoso, só que ao mesmo tempo ele recebeu muita crítica, o que levou ele a entrar em depressão e ele acabou cometendo suicídio, sabe? Então, você tem casos mais pesados assim. O nome do fotógrafo é Kevin Carter. Então, assim, você tem casos mais pesados. E só para completar um pouco sobre o Sebastião. Ih, cortou. Bastião Salgado não quer ser comentado nessa conversa. Pois gente. Alô? Voltou. Alô? O Sebastião Salgado Gente do céu. É o fone que tá saindo. Usa o codinome. Irmão, as teorias. Enfim, a última obra dele, o Gênesis, foi completamente feita voltada para a natureza, sabe? Ele tirou um pouco do fator humano e ele criou o projeto, foi nos anos 2000, por aí, que era... Pera, deixa eu conferir. O Instituto, que era para o reflorestamento de algumas áreas, e ele conseguiu atrair investimentos de todo mundo. Tanto que, tipo, eu conheci esse projeto porque eu comprei um livro de fotografia, que é meio que um acervo de um museu, que é um museu lá da Alemanha, e, tipo, logo no começo está o nome do Sebastião Salgado, falando que todo o carbono que era produzido, eles pagavam uma taxa para essa instituição, para o Instituto Terra, para o reflorestamento de florestas aqui no Brasil, mais especificamente em Minas Gerais. Então, ele tem os projetos, acho que seria legal também citar, já que a gente está falando sobre essa parte ecológica, que é uma das maneiras também que a fotografia foi utilizada para dar visibilidade e para financiar o reflorestamento. Demais, demais. Eu não sei se a Rita vai querer comentar mais um pouquinho, porque a gente tem uma pergunta da Francisca. Eu não sei se consegui. A Francisca, ela fez uma pergunta aqui no chat. É mais tranquilinha a pergunta. Ela é grande, calma aí. Ela perguntou se vocês têm alguma preferência de foto, porque ela falou, né? Viu no Insta do André que o André gosta mais, assim, ele tira mais fotos das paisagens. E ela queria perguntar para o André se ele tem preferência de horário do dia, né? Se manhã, tarde, amanhecendo, crepúsculo. E se a Dani, que é mais próxima dos bichinhos, se ela tem algum
um animal específico que ela prefira ou tire mais fotos, ou que interaja mais com você nessas horas, Dani? Ou alguma preferência de tirar foto na terra ou na água? Eu não sei quem quiser comentar. Primeiro, eu vou falar sobre uma foto que eu gosto de fazer. Eu gosto muito, como eu disse no início da live, da conversa, fotos que demonstrem a associação entre o humano e a natureza. O que é que o humano tem deixado, tem impacto na natureza, mas também quero mostrar o que é que a gente tem, os ecossistemas, as áreas, as app, as apps, tudo que a gente tem ainda. Então, vamos incentivar justamente a preservar aquele tipo de área. Sobre o horário da foto, depende muito do que eu quero fotografar. Por exemplo, vai ter foto que eu vou precisar fotografar no início da manhã, vai ter foto que eu vou precisar fotografar no meio da tarde, mais ou menos. Tudo, como a gente estava conversando no início, na fotografia tudo é questão da luz. Tudo é luz, a luz e também a luz que você se identifica melhor para se fotografar, que isso é uma questão importante. Cada um vai preferir uma luz para se fotografar. Eu fotografando, eu estou acostumado a luz entre 10 e 2 da tarde. Eu gosto muito de trabalhar por essa luz, que é justamente a questão quando o sol está mais lá em cima. Eu gosto dessa luz, gosto de editar foto nessa tonalidade de luz. Outra hora que eu gosto muito é principalmente na questão do final da tarde, do crepúsculo. Mas aí já são fotos que acabam não mostrando tanta ênfase assim. Mas o meu horário para fazer minhas fotografias, para dar ênfase na questão ambiental, em ecossistemas, em poluição, impactos, eu gosto muito de trabalhar na questão de entre 10 e 2 da tarde. Para mim, rende muita foto legal. Acho que eu posso dizer assim que 60% das minhas fotos foram feitas durante esse horário, porque eu me adaptei a trabalhar com aquela luz, gosto muito daquela luz. Apesar que muitos preferem a luz de manhã cedo, outros a luz de final da tarde, outros só gostam de fotografar à noite, mas para mim, o meu local de trabalho, a minha identidade com a luz é entre o sol de 10 e 2 da tarde. Eu não sei se posso comentar agora, mas, enfim, acho que tipo, a pergunta também pode ser voltada por conta de uma das regras que são colocadas também, de que a fotografia, a luz certa, meio que é a golden hour, que é a mais bonita, que é igual o André citou, no começo, no nascer do sol e no pôr do sol. E isso também vai muito do objetivo, igual ele mesmo falou, o horário que ele prefere fotografar. Eu também, às vezes, eu quero tirar alguma foto do céu como fundo e um objeto na frente para usar em preto e branco. Então, preciso de um contraste que eu não teria se fosse às 6 horas, sabe? Então, eu acho que eu sei que a pergunta foi para ele, mas tem essa questão do seu objetivo, do que acontece. Maravilhosos. Dani? Então, tem um bicho que eu prefiro, eu acho que é baleia. Mas assim, eu amo fotografar golfinho, apesar de ser muito mais difícil do que fotografar baleia. Eu, na verdade, tenho trabalhado muito, tenho tirado muita foto de aves, apesar de eu não postar muitas fotos de aves que não são pinguins no meu Instagram, mas eu tenho muitas fotos de outras aves em vários outros lugares que eu já fui, né? Não só de aves marinhas, até aves terrestres também, mas eu prefiro me dedicar mais ao trabalho marinho no meu Instagram. E por que é mais difícil, Yumi? Porque golfinho é muito mais rápido. Então, para você conseguir, primeiro, congelar a foto do jeito que ela saia nítida, que ela saia com foco bom, que ela saia né? Então, é muito mais difícil de você tirar a foto, mas, ao mesmo tempo, às vezes você tem um grupo de 100 golfinhos, então vai ser mais fácil, porque você vai ter muito mais quantidade de bichos saindo da água do que quando você tem uma baleia, que você está olhando 3 horas para aquele lugar esperando a baleia sair, a baleia vai sair do outro lado, e a luz do sol tá lá, estourando a sua foto, e aí tem um brilho na água que vai acabar com todo o contraste, com toda a iluminação. Então, assim, eu não tenho escolha de horário, né? O horário é o horário que a baleia decide. É ela que vai mandar o horário que vai ser possível. Então, eu tenho umas fotos em horários, assim, alucinantes, tipo 10h30 da noite, porque na Antártica o sol não se põe jamais, então a gente não para de trabalhar. Então,
tem uns horários meio malucos, mas é óbvio, né? Quando o mar tá calmo, quando o céu tá azul, não sei o quê, aquela foto vai ser mais bonita, mais nítida, o mar vai estar parado, então o barco vai estar parado, então eu vou estar parada, a foto vai ser mais fácil de ser tirada. Então tem tudo isso que, né, eu não tenho como usar um tripé, por exemplo, para deixar minha foto estável. Então eu tenho que usar uma velocidade alta, às vezes eu tenho que subir um pouco o ISO. Então tudo isso vão ser configurações, né, que eu vou ter que trabalhar muito mais e às vezes eu vou perder qualidade um pouquinho da foto ali porque eu vou ter que aumentar muito o ISO porque a foto eu preciso botar a velocidade lá em cima, senão eu não consigo pegar o bicho. Então todo esse jogo aí é uma coisa bastante complexa e que também foi com muita prática que eu comecei a me entender com essas configurações. Mas enfim, tem uma foto que acho que ela perguntou se eu tenho uma foto preferida, isso? Porque a pergunta não está mais aqui para mim, porque como eu caí. Peraí que eu vou achar aqui, calma aí, vou caçar. Ela perguntou se tem um animal preferido, na verdade. Ou se você tem preferência em tirar foto na água ou na terra. Ah, tá, não. Com certeza na água, né? Assim, isso aí não tem nem. Não tem baleia da terra, então fica difícil. Apesar de que no ano passado eu fui para a África do Sul e lá tem uma cidade que chama Hermanos, que as baleias. E aqui também em Garopaba, em Bituba, você também consegue ter os bichos muito próximos, de um jeito que você consegue tirar foto de terra. O bicho está na água, você está em terra e você consegue tirar porque tem uns costões com uma falésia e aí a água está aqui, o bicho está aqui, então é muito próximo, é quase que a mesma distância que você estar num barco, por exemplo. E aconteceu isso comigo, eu tenho umas fotos super lindas. Eu estava num festival da baleia, andando, e aí eu escutei alguém gritando, ah, baleia! Eu olhei e falei, ó, nossa, uma pedra, não, ó, uma baleia, assim, numa distância ridícula, tipo 200 metros. E a baleia foi chegando perto, foi o tempo de eu pegar minha câmera, esperar um pouquinho, daí a pouco a baleia estava a 50 metros de distância. 50 metros é mais próximo do que o barco chegaria dela, né? Porque o barco, no mundo, a maioria das legislações locais vão impor uma distância de no mínimo 100 metros, a não ser que a baleia decida chegar mais perto, né? Então, golfinho, por exemplo, não tem disso. Os golfinhos vêm nadar na proa do barco, às vezes está a 10 metros, eu não consigo nem tirar foto porque está perto demais. Então, tem esses jogos aí que às vezes é complicado, mas eu tenho umas fotos super bonitas de terra, mas é lógico, e assim, óbvio, né? Pinguim, etc. Eu tô em terra também quando eu tiro foto, a não ser que eles estejam na água. Mas e tem uma foto que eu vou dizer assim, que é uma foto que eu acho que é uma das minhas preferidas, apesar de não ser a mais bonita, ela inclusive é muito cheio de ruídos. É uma foto que eu tirei em Tonga, não é a Tonga da Mironga, tá, gente? É em Tonga só. E esse é um filhote que saltou, e essa foto eu tirei no susto. Eu literalmente, eu estava esperando o bicho. Eu subi a câmera e apertei o botão, eu não olhei para a foto, e o bicho está saltando completamente fora d'água. Assim, a cauda dele está para cima e ele está todo fora d'água. E essa é a única situação que eu já peguei de um comportamento como esse, e foi a foto número 1 do dia. Porque às vezes eu acabo um dia, eu tenho 1000 fotos naquele dia. Eu tenho facilmente 200 fotos da mesma baleia. Eu vou apagar 150. Mas assim, facilmente. E aquela foi a foto número 1 do dia. Então, assim, é uma conjuntura de coincidências da foto, que é lógico, eu tive que tratar um pouco para tirar o ruído, né? Porque a foto estava um pouco, não é tremida não, mas a nitidez dela não está completa. Mas só pelo registro do comportamento a foto já vale muito mais do que por essas outras, né? Eu não vou, assim, se eu fosse talvez um pouco mais exigente, eu teria apagado e falado, não, vou esperar a próxima vez que essa baleia vai fazer isso. Ela não vai fazer isso. Então, você engole e aceita a foto do jeito que ela é, porque o momento da foto e o que aquela foto está passando é muito mais importante do que a perfeição e a nitidez daquela foto, entendeu? Maravilhosa. Se quiser, eu posso mostrar ela aqui. Ai, mostra, sim, que eu quero ver.
É difícil caçar foto no teu Mas Insta. não consigo, você tem que me... Ah, eu esqueço disso. Eu não sei porque ele configura assim. Configurou Tá. desse jeito. Peraí. Não sei porque ele não tá indo. Calma aí, gente. Problemas aqui de... Esquisito, ele não tá permitindo aqui eu mudar. Geralmente tem Ué, é. Ai, que meleca, tô incrédula. Bem, manda link da foto. Mas você tem que clicar no... Então, ele tem uma setinha no share screen, geralmente, e ele deixa eu configurar, assim, mas aqui ele não tá. Engraçado. Não sei por quê. Ah, é lá no participante, não é não? Você tem que colocar? Boa pergunta. Vamos ver. Aí eu não tá Você tem mudando. que ir lá, participantes e mais. Aí no mais ali você consegue... Allow participant cells, play enter, lock meeting. Pior que não é. Mas, gente, Ai, ela tá lá no meu Instagram. Tá de 2018, mas ela tá lá. eu vou correr atrás, depois eu mando o pessoal no grupo. Foi mal, Dani. Eu não sei o que aconteceu. Porque geralmente ele realmente fica ali. Tanto é que eu não sei o que aconteceu, de verdade. Eu ia fazer uma última pergunta, um último assunto pra gente puxar, antes da gente, tipo, pra gente não ficar até amanhã aqui. Mas era sobre. Pelo menos assim, quando eu penso em toda essa questão da natureza, ou todas. Quando eu olho pelo menos para imagens, assim, fotos mais antigas, ou de quando cidades eram só mato, assim, e você vai comparando as fotos e vai sumindo e constitui ali uma vila, uma cidade, alguma coisa assim. Eu fico me perguntando, assim, se às vezes a fotografia ela não acaba trazendo um sentido, talvez uma sensação oposta do que talvez ela queira passar, que é justamente sobre a questão da conformidade, sabe? Eu não sei, mas é um ponto talvez muito específico aqui que eu vou perguntar para vocês. Mas vamos pensar, por exemplo, no dodô, sabe? O animal, né? Que foi extinto aí. Na verdade, só tem registro desenhado do que era o dodô. Mas um outro animal que foi extinto recentemente, que é um rinoceronte, eu não lembro o nome do rinoceronte, que é muita espécie estranha, diferente. E ele foi extinto e agora só existe em fotos, sabe? E eu fico me perguntando se talvez exatamente o fato da gente registrar esses animais não traz aquela sensação de tudo bem se foi extinto, porque primeiro eu já nunca ia ver pessoalmente, segundo eu posso ver em foto, tem no Google, ele tá vivo no Google, sabe? E eu penso nisso para diversas coisas, mas especificamente esse pensamento veio depois de que eu tive assim a oportunidade de falar com não sei se ele era aluno, ajudante, um co-trabalhador de um dos astronautas mais famosos lá no Japão. E aí eu fui tirar uma pergunta com ele falando sobre poluição luminosa, né? Porque a gente tem perdido as nossas estrelas no céu, né? Porque a luz da cidade simplesmente impede a gente de conseguir vê-las. E aí eu perguntei se isso não traria, assim, um desencorajamento das crianças, assim, com relação à profissão de cientista, né? Porque quando você é uma criança, assim, a primeira coisa que você olha e se pergunta por que é o céu e por que tem coisas brilhantes nele. E aí ele falou, não, provavelmente não, porque hoje em dia a gente tem a internet, as interações virtuais, você consegue entrar numa nave espacial e navegar pelo espaço visível e coisas do tipo, tudo pela internet, pelos aplicativos e tudo mais. E eu não sei se essa é a mesma percepção que vocês já tiveram, se já passou pela cabeça de vocês sobre isso, sabe? Aí vocês... Então, eu vou te instigar aqui um pensamento que é assim: quantas pessoas você acha que foram na Antártica no ano de 2019, 2020? Na temporada. Nós temos 7 bilhões de habitantes nesse mundo. Quantas pessoas você chutaria que foram na Antártica em 4 meses de 2020, de 2019? Eu não vou nem falar 2019, 2020, não, porque eu não tenho esse dado ainda, mas de 2018, 2019, entre final de outubro e final de março, ou seja, em quase 5 meses de temporada. Eu vou chutar umas 1000, não sei, porque é meio difícil pra lá, né, cara? Não sei. Você tá sendo muito pão dura. Não, foram 56 mil turistas.
a 56 mil turistas em 7 bilhões de pessoas. Então, e quantas bilhões de pessoas dessas você acha que teriam condição de pagar para ir para a Antártica? Você faz ideia de quanto é que seja o preço de um cruzeiro para a Antártica? Como turista, né? Então, como turista, a pessoa tem que desembolsar mais ou menos $12 mil. Então, realmente, assim, tem uma coisa da fotografia que pode trazer essa sensação de, tá tudo bem, tem um monte de gente tirando foto de baleia, então baleia não está extinta. Nossa, tem um monte de gente tirando baleia de pinguim, então não tem problema. Aí você vê na reportagem do G1 saindo que tem uma população de pinguim que está diminuindo a quantidade. Aí você fala, tá, mas tem um monte de foto aí de pinguim, então não tá. Não tem essa sensação, né? Eu acho que não, assim. Eu acho que a proximidade que eu tento trazer de uma realidade que é muito distante para, eu diria, 90% da população mundial, muita gente almeja e deseja ir na Antártica, 90% das pessoas nunca vão ter a condição de sonhar, porque quando começam pelos números, elas já não querem nem escutar mais, porque é comprar um carro popular, é comprar um apartamento, ou é viajar para a Antártica, né? Então, são números que impressionam, né? Eu não poderia ir para a Antártica jamais na minha vida se não fosse sendo paga para ir lá, né? Pagando, eu ia continuar na vontade. Então, hoje em dia, o que eu tento trazer com a minha fotografia é tentar trazer para a casa das pessoas uma realidade que elas nunca vão conseguir chegar perto, né? Porque a realidade é essa, não sou eu que vou mudar isso. Eu gostaria muito de que cada pessoa que me manda mensagem me perguntando, me leva junto, eu conseguiria dizer sim. Mas, gente, eu não consigo levar minha mãe, entendeu? Então, assim, minha mãe tá doida para ir, ela quer ir pagando e não consegue desconto, entendeu? Para vocês terem uma noção. Então, assim, é lógico que eu gostaria muito de poder levar todo mundo que me pede, mas é uma coisa muito distante. Então, a minha fotografia também serve para eu tentar levar as pessoas do mesmo jeito que uma nave espacial leva elas para o espaço. Mais ou menos isso. Então, eu acho que a importância é muito maior do que essa sensação, talvez, de tudo bem, se extinguir. Eu acho que até pelo contrário, as pessoas ficam até com mais vontade de ir, e aí elas falam, nossa, então se eu tenho que fazer alguma coisa para proteger se um dia eu quiser ir lá. Pode ser a cenourinha na frente do, né? Vai ser a cenourinha ali na frente do burro, o resto da vida pensando e querendo aquilo, e pode ser que a pessoa nunca vai conseguir, mas talvez seja o que mais aproxima ela de uma realidade que é maravilhosa. Eu gostaria muito que todo mundo pudesse ir lá, porque é uma coisa maravilhosa. Já tive várias discussões se realmente devia ter turismo na Antártica ou não. Mas eu acho que sim, eu acho que todo mundo tinha que poder ter o direito de ir lá, porque é o lugar mais maravilhoso do mundo, não tem jeito. Respondendo a tua pergunta, porque eu concordo muito com o que o Midani falou, que a fotografia, no meu caso, é mais paisagem, mas assim, a realidade é a mesma. A gente tenta trazer o ambiente, como é que está. No caso, Dani, ela demonstra questão das baleias, dos golfinhos da Antártica. Então, ela tenta demonstrar que aquilo ali ainda existe ali. E que as pessoas, indo até ali, precisam conservar, precisam entender que aqueles animais estão ali. No meu caso, é uma anime parecida. A paisagem, ela vai estar ali, também do mesmo jeito. É um ponto. Mas não cuidando dela, ela vai desaparecer. A gente tem uma questão muito importante aqui no estado, que é os corais, a APA dos corais. Então, ele vem sofrendo justamente por causa de algumas pessoas fazendo atividade de turismo que não cuidam do meio ambiente, vem prejudicando muito essa questão. Mas eu pretendo, muita gente, eu tenho muito seguidor que é de outros estados e nunca percebeu, por exemplo, o Rio de Galinhas, outras praias aqui do litoral da Paraíba, e se cantam quando vê aquilo. Mas qual é a mensagem? É saber que
Se não cuidar, aquilo em alguns anos, não sei quantos, pode desaparecer. Aquilo não pode existir mais. Então, é que as pessoas vejam aquilo como um objeto não, uma forma de querer vir, mas também conservar. Porque uma coisa bem importante, eu vou, por exemplo, Porto de Galinhas, todo mundo conhece. Se eu fizer uma foto dali, um mergulho, alguma coisa, se acabar aquilo ali, quem é que vai querer vir? Quem é que vai querer conhecer? Quem é que vai querer fazer alguma coisa? Então, é isso. É o princípio mesmo. É fotografar, levar até as pessoas que existe aquele local, que o local está ali e que precisa ser conservado. E como conservar? Aí, cada pessoa vai ter que se identificar, procurar suas ações, as suas pequenas ações, se autoconhecer para saber como é que ela vai poder conservar aquilo. Então, o principal mesmo é levar a fotografia às pessoas, mostrar que aquilo existe, que a natureza está firme e forte ali, independente do que falam na mídia, mas ela está ali. E que se vier, tem que vir procurando conservar, tem que vir procurando entender que aquilo ali pode ser passageiro dependendo da ocupação humana, do que as consequências da ocupação humana. Perfeitos. Realmente vocês me instigaram aqui um pensamento agora que trocou um pouco a ideia. Professor, você quer comentar? A impressão que eu tenho é que vocês, com as imagens que vocês produzem, com esses objetivos, é sempre de uma sensibilização. Seja assim, pelo maravilhamento do tipo, olha, isso existe, isso é maravilhoso, né? Portanto, temos de preservar. É uma riqueza, se isso não existir mais, a gente vai empobrecer, né? Seja por um maravilhamento, ou seja, pelo questionamento, pelo horror do tipo, se eu vejo uma paisagem degradada, né, com a interferência humana e desastrosa, tal, também talvez, né, seja esse efeito de estamos perdendo, o que a gente está fazendo, né? Eu imagino a pergunta que a Yumi fez, eu acho que é muito mesmo pelo... Não acho que gera um conformismo, não. Eu fotografo, só para ter uma ideia do tema meu, eu gosto muito de paisagem também, gosto de natureza, embora, claro, não tenha o conhecimento que vocês tenham, mas eu fotografo, meu doutorado foi sobre os visitantes dentro de museus de arte. E assim, uma imagem de uma obra de arte, dos visitantes dentro do museu, para mim não parece que gera assim, não preciso nem mais ver porque já está fotografado. Não me parece isso, sabe? Me parece, e eu gostaria também que o acesso, né, seja cada vez maior mesmo para que as pessoas possam ir, né, como a Dani falou. Então, acho que é pela sensibilidade, porque assim, existe uma coisa da imagem que é bastante interessante. Se eu vejo na vida um determinado acontecimento, ou um objeto, ou a paisagem degradada, ou animal, o que é bonito até é mais fácil de ser percebido, né? Mas aquilo talvez que não agrade tanto, se eu vejo na vida, muitas vezes eu sou anestesiado e não enxergo. Eu moro numa metrópole que a gente não enxerga um monte de coisa. Né? Agora, quando eu fotografo, ou então, por exemplo, se eu vejo um animal, né, a paisagem ali suja com o lixo, quando isso é capturado na imagem, é exposto como imagem, as pessoas se chocam. Nossa, mas como isso está acontecendo? Que absurdo, tal, né? Então, o trabalho de vocês é super importante também por conta disso, né? Além de buscar um acesso, amplificar o acesso a esses tesouros, e também buscar inflar mesmo, alimentar uma crítica, né, sobre a falta de cuidado, a necessidade de cuidado perante esses tesouros, esses bens tão valiosos mesmo, né, a vida, a gente está falando de vida, né, e vida é simplesmente a coisa mais importante que a gente pode batalhar, né, que a gente pode ter. Eu não acho que banalize, pelo contrário, eu não acho que cria uma
do meu ponto de vista. Agora, eu sou mais velhinha, né? Eu não sei o que o pessoal que já nasceu aí na geração digital pensa. Eu tenho 50 anos. Eu vejo uma imagem de um animal maravilhoso, de uma baleia, eu vejo a imagem de um golfinho. Eu falo, mas isso é absolutamente encantador, né? Eu vejo uma paisagem que eu nunca vi, ou que eu já tenha visto, e falo, isso é uma riqueza, a gente não pode perder, né? Eu acho que é talvez até para as gerações mais novas, eu acredito que isso permaneça, um olhar assim, eu acho. Tem essa hipótese. Ou desejo, talvez, né? Eu acho que é bem isso. Gente, a gente passou aí um pouquinho do limite. Eu já falei pro pessoal, já que eu nem boto mais o tempo de duração de 1 hora, né? Porque nos templates eu falava da hora até hora, mas nunca a gente termina. Os papos acabam se estendendo tanto. Eu queria agradecer vocês, assim, por terem participado, assim, de toda a conversa. Eu aprendi muita coisa, assim. Fotografia é algo que eu realmente não tinha contato. Eu tive contato, assim, para não dizer que eu nunca tive, foi justamente na época do primeiro ano do ensino médio, que a gente tinha aula com a professora Rita, que aí a gente fazia um trabalho muito legal, assim, na fotografia. Mas fora isso, era mais, assim, fotos do Instagram que a gente vê, acha bonito, lê as legendas, mas às vezes a gente não pensa que a gente é capaz de fazer essas coisas, né? E é isso, eu queria muito agradecer a participação de vocês, foi muito legal mesmo, assim, a gente passou desde a parte, talvez pincelou um pouco técnica, a gente pincelou a parte ecológica, sustentável, a parte de ética, que eu adoro essa aula de ética, a gente acha muito legal. E a parte social, então eu quero muito agradecer por todo esse conhecimento que vocês forneceram pra gente nesse bate-papo hoje. E eu só tinha mais uma última pergunta, que é se vocês pudessem dar um último recado, assim, pra gente, agora que a grande maioria aqui é mais nova, acho que não tem muito mais de 25 anos, não sei. Se vocês puderem dar esse último recado pra gente se despedir. Eu vou começar aqui falando o que o recado que eu gosto de dar, principalmente quando eu estou falando, como eu estou falando com outras pessoas, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, é mudança. A gente vive numa sociedade que tem um medo da mudança, que tem um medo de mudar, nem que seja um pouquinho nada, tem um medo de fazer a diferença. Então, o que a gente precisa fazer? Ser diferente, ser a mudança. Então, isso tem que ser cotidiano, não é só na semana do meio ambiente vou cumprir os desafios que muitos perfis estão fazendo, enfim, mas não é ser diferente. Cada um tem que ser a mudança que quer para o mundo. Então, começa em casa, começa no seu trabalho. Você pode perceber, pequenas atitudes em casa já fazem muita diferença, no seu trabalho também. Então, a mensagem que eu quero dar é somente essa frase aqui, é ser a diferença, ser a mudança para um mundo melhor. Não tenho nem muito o que dizer depois disso, né? Mas, assim, o que eu tento sempre falar em todas as lives que eu tenho feito, assim, e as pessoas que eu converso bastante, eu acho que é questionamento, né? É você começar, assim, para ser mudança, você tem que questionar o que está errado, o que está certo. O que é certo para você pode não ser o certo para os outros, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a se questionar as ações, questionar as atitudes, a gente vai conseguir ser a mudança, né? Então, eu acho que toda e qualquer ação que você puder fazer para tentar colocar, né, em prática toda essa conversa ecológica, enfim, de reutilização, de diminuir o consumo. Eu acho que hoje em dia essa quarentena está sendo repensar no consumo, né? Acho que essa é a mensagem da quarentena. Mas eu acho que a gente tem que questionar os nossos comportamentos e as nossas ações para a gente poder ser essa diferença que o André está falando e para a gente repensar também no consumo. Eu acho que o mundo chegou num patamar que não se sustenta mais, né? Então, acho que a gente tem que repensar bastante. E, assim, eu acho que eu admiro muito a iniciativa que vocês estão fazendo, tá? Que antes que a gente termine a conversa, que eu acho que
você juntar um grupo de jovens para falar né, de todos esses temas que vocês estão abordando, eu acho que daí é você começar, primeiro, a abrir portas para absorver conhecimentos que vocês, né, vocês têm um mundo de vocês, então a partir do momento que vem pessoas de fora, esse mundo vai ser expandido. Então eu acho que essa iniciativa é fantástica. Eu acho que os jovens precisam de mais iniciativas como essas. Então vocês têm total minha admiração e continua assim, porque eu acho que é um caminho correto e é um caminho que todo mundo devia ter. Então parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Maravilhosa, gente! Agora eu o meu ego. também parabenizo, assim, é a primeira que eu participo, né, a primeira live da Mayumi. Estou participando de outras no âmbito cultural, mais no âmbito da arte, da cultura, da discussão das minorias, mas o que eu acho que o denominador comum é o seguinte: a valorização da vida e daquilo que realmente importa. Sabe, a gente está num ponto, né, desse questionamento mesmo de fazer a diferença. Como é que a gente faz a diferença? Pensando, às vezes a gente é baqueado, né, com tanta coisa que está acontecendo. Eu me assumo mesmo, muitas vezes eu estou baqueada, mas é a seleção. Peraí, o que realmente importa? O que vai ficar disso? Sabe, para mim, disso tudo, não importa quantos anos eu vou viver, não importa o que vai, sabe, o que vai acontecer amanhã, eu sei lá, mas quando você se dispõe, esse projeto da Mayumi, que é uma coisa fantástica, porque vocês sabem que ela está fazendo sozinha, né? É uma coisa extraordinária. Calma. Sozinha não. Começou aí por causa das curiosidades, mas agora a gente tá contando aí com um apoio, assim, a minha amiga tá ajudando, assim, nas edições dos vídeos para upar no YouTube. O PV estava acompanhando, não sei se vocês viram o menino que tá com a ponta do cabelo rosa, ele descobriu ele dá aula, mas ele também tá me ajudando, vai, a gente vai chamando esse grupo, a gente vai construindo bem forte, é a meta. Mas é isso, quer dizer, Mayumi, você é um pontinho de luz que você está congregando, chamando as pessoas em volta para discutir sobre coisas que são relevantes, que são importantes. Isso faz uma diferença enorme. Gente, são essas redes que vão salvar, sabe, que nos vão salvar, que vão nos sustentar. São essas redes, essas trocas, essas ampliações, né? E é hiperqualitativo, mas é aquele qualitativo que sustenta, porque é isso mesmo, né, que dá a sustentação mesmo, né, do que é importante. Então, assim, tudo isso a serviço da vida, que é uma das coisas que a gente, acho que muitos de nós estamos colocando como, né, a necessidade de colocar a vida como o bem mais importante que possa existir. A vida de todos e de todas as espécies, né? Principalmente daqueles mais fragilizados, tá? Dentro da espécie humana, dentro da espécie animal, né? Dentro de todos os sistemas, ecossistemas, né? Sobretudo os mais fragilizados, né? Então, tudo isso é muito legal. É muito importante, você vai continuar esse projeto, é um fôlego, né, porque também os novinhos têm um fôlego que, falo, caramba, essa menina consegue fazer tanta coisa, eu acho maravilhoso, e é isso, eu agradeço muito, adorei mesmo ter participado, adorei conhecer o trabalho de vocês, me faz pensar mais ainda sobre arte, mais ainda sobre a natureza, em outros momentos eu trago até. Existem alguns teóricos da arte que falam da diferença da apreciação de natureza e arte, mas isso não cabia aqui, em outro momento a gente conversa, porque é muito legal também pensar, tá? No campo da arte existem diferentes olhares, alguns escreveram sobre isso. Eu tenho um artigo até que eu escrevi sobre uma exposição de arte que dialogava muito com a natureza e como é que eu percebi aquilo, enfim, mas é uma coisa que em outro momento a gente coloca. Bem, muito obrigada por tudo. E depois dessa eu agradeço demais, assim, não sei nem o que dizer. Se eu criar um monstrinho do ego dentro de mim, vou ficar insuportável.
Você ia falar, André? Pode falar. Esqueci de agradecer, mas agradecer a Rita, agradecer a Dani, agradecer a tu aí pelo convite, foi ótimo. Conhecer também o trabalho de Rita, de Dani mais um pouquinho, então agradeço aí. E continue esse projeto aí que está cada vez mais crescendo e a empreitada boa. Agradeço, gente. Muito obrigada de novo. Agradecer também o Gabriel, que trouxe aí umas informações que eu realmente não sabia, assim. Não sabia que ele estava tão inteirado na fotografia, assim. Parabéns, Gabi. Aí. Muito bom, muito bom. Gente, a gente bateu aí 2 horas. Enfim, agradeço demais de novo e, sei lá, tudo isso que a gente acaba fazendo, assim, me deixa muito feliz, assim, sabe? Eu tenho uma apreciação muito grande pelo conhecimento humano, pelo ser humano como espécie e tudo à nossa volta, assim, sabe? Aliás, tudo à nossa volta não, né? A gente que tá dentro desse rolê todo, assim, e tudo que a gente tá para descobrir ainda, eu não quero nunca que isso acabe por culpa do que a gente faz, sabe? Eu acho que conhecimento humano é um negócio que a gente é capaz de muita coisa, sabe? Muita coisa. E a gente é capaz de aprender muita coisa e conhecer muita coisa. E todas essas espécies ainda estão para serem descobertas, todas essas lutas sociais que estão para serem resolvidas. Eu acho que ainda demanda tempo e a gente não pode simplesmente sumir sem tudo isso estar resolvido. Bom, enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada de novo e a gente vai se despedindo aqui, galera. Muito obrigada e a gente se vê aí na sexta-feira para um último bate-papo da Semana do Meio Ambiente. Um beijão. Muito obrigada de novo, pessoal.